que atire a primeira pedra quem nunca se magoou com alguém em alguma relação. Oi pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Mais um episódio juntos do nosso podcast Vida Consciente. Eu sou a Roberta Zanata, sou psicoterapeuta, trabalho com autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, regulação emocional, educação emocional, assuntos que a gente gosta tanto de conversar aqui no nosso podcast. Eu também tenho meu site, tenho canal no YouTube, tenho página no Instagram, todos levam meu nome, Roberta Zanata. Convido todos vocês a conhecerem. Hoje a gente vai conversar sobre se magoar com os outros. Esse foi um pedido de vídeo. Embora ela seja minha paciente na terapia, ela fez esse pedido e eu trouxe com muita boa vontade, porque de todos os vídeos que eu tenho lá no YouTube, o segundo ou terceiro, não me recordo muito bem, mais visualizado é um vídeo que eu falo sobre fim de amizades. Sobre quando a gente se magoa, se decepciona, quando a gente termina alguma amizade. E o foco de hoje, da nossa conversa, não é mágoa de amizade ou mágoa em relacionamento amoroso, é mágoa com as pessoas no geral. O quanto a gente se magoa, o quanto a gente se decepciona e como isso é difícil, né? Porque quando a gente está numa relação, a gente teoricamente deveria estar dando e deveria estar recebendo. Então, essa reciprocidade é muito importante que aconteça, mas a gente percebe muitas pessoas investindo muito mais, depositando muito mais do que estão recebendo. E aí, nesse desbalanço, um lado sempre sofre, um lado sempre estará em desvantagem. A gente escuta com frequência por aí dizendo que a gente não pode criar expectativas sobre os outros, porque a gente não tem controle sobre os outros, né? Então a gente não pode criar expectativas, esperar dos outros determinadas atitudes e determinadas ações. Eu concordo e discordo. Eu acredito, sinceramente, trabalhando com comportamento e com mente humana, que é praticamente impossível a gente não ter expectativas. Esse é do nosso funcionamento, é da nossa mente. Eu até tenho, acho que um vídeo no YouTube falando sobre isso, né? A gente vai sim criar expectativas e tá tudo bem criar. A questão é como que a gente vai lidar com as consequências disso, com as nossas frustrações, quando as expectativas não são atendidas, porque quando são tá tudo bem, né? Mas e quando não são atendidas? Quando as nossas expectativas não são supridas, o que fazer com isso? Esse é o ponto principal. Expectativa a gente vai ter diante do inesperado, ou do desconhecido, ou do novo, ou de um desejo muito grande, isso é natural. Mas é claro que a gente tem que cuidar muito bem de quais expectativas e sobre quem e sobre qual relação que está acontecendo. Porque se são relacionamentos, são pessoas assim, colegas, pessoas que a gente acabou de conhecer, quer dizer, qual é a expectativa que eu estou fazendo sobre o outro, né? Qual é a expectativa que eu estou fazendo sobre essa relação? O que é diferente de eu ter expectativas sobre acordos firmados, sobre contratos feitos, acordos verbais, acordos relacionais, né? Então, eu tenho expectativa, né, de que o meu parceiro seja fiel e leal a mim. Isso foi acordado, isso foram conversas tidas entre nós dois, né? Isso aconteceu. Então é óbvio que eu vou criar expectativas porque nós fizemos acordos, eu estou esperando isso dele, assim como é o que eu entrego. Mas se ele quebra essas expectativas minhas, essa responsabilidade é dele, ele que precisa lidar com ter quebrado um acordo, né? Ele que tem que lidar com as consequências disso, com a consciência e com tudo mais. Então, a gente vai ter expectativas, sim. A questão é qual é o tamanho delas, né? Qual que é a profundidade delas e sobre o que a gente está falando. Então, quando a gente se magoa em uma relação muito superficial, muito nova, muito recente, ou uma pessoa que eu vejo com pouca frequência, ou que eu não tenho tanta intimidade, eu não tenho tanta troca, quer dizer, essa mágoa faz sentido?
Em um relacionamento superficial, faz sentido? Eu me magoar porque um colega não teve uma atitude X comigo. Eu me magoar porque um chefe não teve uma atitude Y comigo. Eu me magoar porque o meu parceiro, ou o meu pai, ou a minha mãe, ou o meu irmão teve X. Quer dizer, qual é essa relação? Quais são as expectativas que cabem dentro desta relação? Para eu entender se essa mágoa ela é devida ou eu entreguei demais, eu investi demais, eu me envolvi demais em algo que era superficial ou que estava muito no começo, que estava muito no início. Então, o que eu quero dizer? Muitas vezes a gente se magoa porque as pessoas realmente não agem conforme a gente gostaria que agissem com a gente ou não agem conforme a gente agiria com essa pessoa. Ok, é uma expectativa frustrada, quebrada, tudo bem, mas o grau do meu sofrimento, o grau da mágoa que eu carrego, né, é proporcional à profundidade, ao grau de relacionamento, ao laço, à conexão que faz sentido naquele momento com aquela pessoa, naquela relação, nesse tempo de relação. Isso é muito, muito importante. Eu não posso conhecer um colega de trabalho e em 3 semanas eu contar a minha vida toda para ele e acreditar que ele é o meu melhor amigo. Porque isso não é real, porque isso não faz sentido para o comportamento. A gente vai aos poucos, a gente não confia em alguém 100% tão cedo assim e nem abre as nossas vulnerabilidades, as nossas feridas, os nossos segredos mais íntimos para uma pessoa que a gente não sabe se é segura ou não. Será que eu tenho segurança? Será que essa pessoa vai honrar o meu segredo? Será que ela vai honrar minhas dores? Então, isso é muito importante que a gente analise também. O quanto que a gente está dando, o quanto que a gente está se abrindo de uma forma exagerada, precoce, desproporcional e está exigindo que essa pessoa tenha também esse mesmo grau de lealdade, de profundidade que eu estou tendo. Porque talvez não seja o momento dessa conexão tão grande. Eu estou conectada, mas o outro não está. Então, ele não vai atender as expectativas que eu estou criando nesse momento, porque eu estou em um patamar na relação e essa pessoa está em outro. Eu sinceramente acredito que quanto mais profundas são as relações, mais mágoas a gente vai colecionando. E não colecionando no sentido de guardá-las, no sentido de que elas acontecem. Porque é na conexão que a gente se expõe, que a gente se coloca vulnerável, frágil, que a gente arrisca, que a gente relaxa também em sermos quem somos, porque é um ambiente que nos aceitam, ainda que tenhamos muitas coisas para se trabalhar. Nas relações profundas, né, de extrema conexão, é onde existem as maiores trocas. E pensando que as pessoas são diferentes, vieram de famílias diferentes, culturas diferentes, de pontos de partida diferentes e têm percepções diferentes sobre as coisas, é claro, né, que vão haver pontos de discordância, embates, conflitos, confrontos que não precisariam existir, mas às vezes existem. Então, isso por si só já vão acontecer, expectativas quebradas, alguns desentendimentos e às vezes mágoas, né? A gente magoa também, não é só o outro que nos magoa, a gente não pode esquecer disso nunca. Assim como o outro nos magoa, nós magoamos também. Assim como o outro fala coisas talvez equivocadas, a gente também fala. O outro erra, nós erramos também. O outro se excede, nós nos excedemos também. Nós estamos na relação, trocando o tempo inteiro, né? Então não dá só para olhar para o outro, a gente tem que olhar para a nossa parte. Por isso que eu quero te propor que você reflita o quanto que faz sentido a forma como você vem se relacionando com cada uma das pessoas. Se você está se entregando demais em uma relação tão precoce, se você está muito fechada na defesa em uma relação que já poderia ser mais profunda. E isso também vai fazer com que você trabalhe melhor as tuas expectativas, a tua entrega e, consequentemente, vai aprender aos poucos a lidar melhor com essas frustrações para que cada quebra de expectativa não seja uma mágoa acumulada.
Ai, foi um papo profundo, mas muito importante, porque todos nós nos relacionamos, somos seres sociais, a gente precisa dessa troca, a gente precisa da relação. Por mais que muitas vezes nós nos decepcionemos e aí nós nos fechemos por um tempo, o coração fica doído, fica duro, mas depois de um tempo a gente relaxa, acredita de novo e tenta novamente, e que bom que é assim. A gente tá vivendo para trocar. Não dá para se fechar numa bolha, numa redoma, numa conchinha para não sofrer, porque a gente também acaba não vivendo os benefícios, as coisas gostosas que é também estar numa relação. Mas acho que quanto mais maduros nós formos nas relações, menos sofrimento, né? A gente vai aprendendo a mediar esses conflitos e não levar tudo como um tom de mágoa, ou tudo como uma ofensa, ou tudo como algo pessoal. Se você se magoa demais, talvez está levando as coisas demais também pro lado pessoal. Obrigada pela companhia de vocês em mais esse podcast. Um beijo enorme. E a gente se vê ao longo da semana nas outras redes sociais. Um beijo!